Olá galera, tudo bem? Eu sou o Rodrigo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, né? Primeiramente eu quero falar que eu estou gravando esse vídeo aqui em maio, vocês vão estar vendo ele em julho e espero que as coisas em julho estejam melhores do que estão. Sempre reitero aqui que a gente tem um merda na presença da República desse país. E, enfim, toda a minha solidariedade e os meus sentimentos às famílias que perderam aí alguém por conta do coronavírus e aqui meu sentimentos, tá? Outra coisa que eu quero falar antes de a gente começar esse vídeo é que provavelmente vai ter alguns barulhos aí de carro, moto passando, mas é porque eu estou gravando esse vídeo de dia, eu geralmente costumo gravar à noite, sendo que eu estou gravando de dia por conta do microfone que eu pego emprestado do meu namorado. E ele faz algumas coisas com esse microfone à noite. Então não consigo usar porque eu esqueci o meu fone no trabalho, que é o que eu usava como microfone. Então é isso, gente. Provavelmente os próximos vídeos vão ter alguns barulhinhos aí de carro ou de moto passando. Espero que vocês compreendam, tá? Porque é o único momento que eu tenho pra gravar. O vídeo é de dia e eu moro no primeiro andar, ou seja, é bem complicadinho. Enfim, gente, passado esses recados e avisos, vamos conversar hoje então sobre um carretel de linha azul da Anne Tyler. Eu não sei como é que se pronuncia o sobrenome dela, se é Taylor ou se é Tyler. Enfim, dessa autora aqui, ela é uma autora americana já bem famosa. Ela é bem velhinha, gente. Ela nasceu em 41, ou seja, ela tem aí quase 80 anos, só que ela é bem fofinha. Esse foi meu primeiro contato com a Anne Tyler. E, gente, esse livro aqui é um livro que eu queria ler, ó, há muito tempo. Acho que eu queria ler ele desde 2016, que foi quando ele saiu no Brasil, se eu não me engano. E sempre namorava, sempre paquerava, acabou que... Acabei nunca comprando ele quando eu trabalhava na cultura. Aí quando eu fui trabalhar na leitura que eu pedi de cortesia. E muito obrigada, Editora Planeta, que eles me deram esse livro aqui, estou lendo agora, né? Vamos conversar então um pouquinho sobre este livro bonito, que é um carretel de linha azul. Bom, aqui num carretel de linha azul a gente vai acompanhar várias gerações de uma família. A gente vai acompanhar aqui a família Whiteshank, que eles moram ali em Baltimore, nos Estados Unidos. E o livro começa então com uma ligação que o Red e a Abby, que são o patriarca e a matriarca ali daquela família, acabam recebendo ali nos anos 90, no meio da noite, de um filho deles, que é o filho mais revoltado, o filho que saiu de casa, o filho que não dá notícias e que volta às vezes e de que ninguém sabe o que é que acontece com ele, ligando e falando assim, olha, eu sou gay e é isso, e acaba desligando. E aí o livro se inicia então com a Abby e o Red tendo esse dilema ali de, ué, por que ele ligou assim do nada, por que ele falou isso e por que ele desligou também do nada. E a partir dessa situação, a gente vai acompanhar aqui não só a história do Red e da Abby e dos seus 4 filhos, né, que é a Jeanne, a Amanda, o Dan, que é esse filho que é meio porra louca, e o Steve. Então a gente acaba aqui começando esse livro conhecendo um pouquinho mais da história dessa família, desse núcleo familiar. Sendo que o que acontece aqui é o seguinte, gente. A Anne Tyler, ela não fica presa só nesse núcleo. Ela vai contar pra gente, então, ali, a história de diversas gerações dessa família. Ou seja, a gente vai acompanhar a história dos pais do Red, que são ali os fundadores da família Whiteshank, que vai entender por que eles não tinham uma proximidade ali com os outros familiares dele. A gente vai acompanhar então ali uma história que começa na década de 20 e vai se prosseguindo ali durante a década de 50, a década de 80, a década de 90, até chegar hoje, os dias atuais que se passa ali na década de já de 2010. Então aqui no Carretel de Linha Azul a gente acompanha diversos momentos dessa família, a gente acompanha a formação dessa família, a gente acompanha a formação do relacionamento da Abby com o Red, né? O que foi que fez eles ficarem juntos e tudo mais. E a gente vai acompanhar aqui, né? À medida em que a gente vai acompanhando a história dessa família, a gente vai acompanhar aqui alguns pontos da história dos Estados Unidos. Mas assim, eu já quero deixar bem claro de que esse livro aqui, ele não é uma ficção histórica, tá, gente? O foco aqui desse livro é essa família e não o que está acontecendo externamente. Obviamente, coisas que acontecem externamente ali na história dos Estados Unidos vão afetar algumas coisas na trama, tá? Mas não é nada de que, tipo assim, olha, esse livro aqui vai te contar sobre a crise de 29, por exemplo, esse livro aqui vai te contar sobre The American Way of Life na década de 50. Não é isso. Apesar de que eu acho que nesse livro aqui, mesmo que sutilmente, a Anne Tyler faz aí um grande panorama, faz com que o leitor reflita sobre diversas questões do American Way of Life, por exemplo. Não que ela vá trazer isso como ponto principal, mas é
é uma substância aqui do enredo dessa história e de que eu achei isso bem legal. Esse livro aqui, ele é um livro sobre família, ele é um livro sobre dilemas familiares e de que aqui a gente não vai ter uma grande trama, tá? Não esperem grandes reviravoltas, não esperem nada disso. A gente vai acompanhar a vida cotidiana dessas pessoas. E o que torna esse livro tão interessante e tão bacana e de que você deve ler, assim, se você tiver interesse, é de que as coisas que acontecem aqui nesse livro, os grandes, vamos dizer assim, turning points da história, são as pequenas coisas. E esse livro aqui, ele se aproxima muito da vida real, porque é isso que eu tô falando. Durante a nossa vida, a gente tem momentos que acontecem coisas, mas na maior parte do caminhar, assim, as coisas não são lá tão, oh meu Deus, mirabolantes e nada disso. Mas algumas coisas acontecem durante a nossa vida e que são devido a coisas mínimas, a coisas muito pequenininhas, sabe? A coisas, por exemplo, não ditas, a coisas, por exemplo, que são ínfimas, assim, que no primeiro olhar parecem muito irrelevantes, mas que pra certas pessoas podem ser uma coisa muito séria, uma coisa que ela vai se lembrar pro resto da vida, por exemplo. E eu acho que o dom da Anne Taylor de contar histórias, pelo menos esse foi meu primeiro contato e o único contato também com ela, mas assim, uma coisa que me maravilhou muito na escrita dela é de que ela pega essas coisas muito pequenas, sabe? Esses pequenos atritos, essas pequenas interferências que acontecem na nossa vida e mostram como elas são importantes. E aqui nesse livro a gente vai ver que toda família tem ali seus problemas, tem seus dilemas. Não existe família perfeita. Eu acho que todo mundo já tá careca de saber disso, né? Mas a forma como ela mostra tudo aqui é muito interessante e é muito legal de se acompanhar. E o grande segredo desse livro aqui, que eu acho que foi uma coisa que me marcou mesmo, foi esses pequenos dilemas entre os personagens que são aparentemente muito superficiais, mas que num segundo olhar, assim, quando você vai acompanhando ali a história deles, são coisas muito profundas, são coisas que afetam muito. E eu sinto muito isso, sabe? Eu sinto. Às vezes, quando a gente tá vivendo uma coisa que a gente pensa assim, caraca, que coisa irrelevante, mas que daqui, sei lá, 2, 3 anos, daqui a 10 anos a gente vai estar se lembrando disso. E eu acho isso muito incrível, sabe? A forma como ela transpõe essas coisas que acontecem nas nossas vidas, né? Essas mudanças que acontecem por coisas ínfimas, de uma maneira tão legal e de uma maneira que ela consegue exprimir aqui no livro, sabe? De uma maneira que ela consegue expor. E isso pra mim foi uma coisa que me, assim, me deixou bem. Nossa, caramba! Gente, só pra finalizar aqui esse papo, porque eu acho que se eu ficar falando demais vai perder um pouco a graça da leitura de vocês, é de que a escrita narrativa da Anne Tyler é muito única e muito diferente, porque ela conta essa história pra gente como se ela fosse uma amiga nossa, ou seja, os diálogos são super curtos, a gente não vai ter muitas divagações, nada disso, porque o grande segredo dela aqui é que ela vai contando essa história pra gente como se fosse, sei lá, um amigo ou uma amiga chegando pra gente contando assim, olha, deixa eu te contar a história da minha família, sabe? E de que você vai acompanhando, você vai ficando curioso também pra saber o que foi que levou tais coisas a acontecerem e que geralmente nem sempre vão ser respondidas, tá? A vida é assim, gente, às vezes a vida não faz tanto sentido, sabe? E eu acho que ela coloca isso daqui muito bem no livro por conta dessa escrita dela, de que é como se fosse, sei lá, uma amiga te contando a história. E assim, é isso que eu tô falando. Os diálogos, eles não são muito introspectivos. O que tem que ser dito tá sendo dito ali naqueles diálogos que aparentemente são superficiais, mas que a vida é assim, gente. A vida, ela esconde muita coisa por trás do que a gente tá falando. E muitas vezes a gente conversa sobre coisas banalíssimas, assim. E ela consegue mostrar ali o que tá por trás daqueles assuntos por meio da escrita dela. E eu achei isso muito legal mesmo. Foi uma grata surpresa, eu achei um livro muito gostoso de acompanhar, um livro bom de ler, sabe? Não é uma grande história, mas é uma história que é sobre a vida real, sabe? De que, tipo, mostra que a vida é isso, que a vida tem momentos felizes, tem momentos tristes, tem momentos inexplicáveis e de que a gente continua vivendo e de que a gente continua se relacionando. E assim, é um livro gostoso de ler, sabe? É um livro bacana, um livro muito legal, assim, muito legal mesmo. Tipo, não tem nada demais, mas é uma leitura agradável, sabe? Eu não sei explicar, gente, vocês vão ter que ler. E assim, é super rápido de ler porque tem muito diálogo. Então os diálogos não são muito grandes, como vocês podem ver. É como se fosse uma conversa normal. É como se uma amiga realmente estivesse te contando uma história de vida.
Isso é o máximo, gente. É isso, é isso. Nossa, muito, muito bom. Eu acabei lendo esse livro aqui também, eu acabei tirando ele da estante na pilha, porque foi o Chico Feliz, que é um autor que eu gosto muito. Ele é autor daquele livro Ricardo e Vânia, e recentemente ele publicou também um livro sobre o João de Deus que se chama A Casa, ambos publicados pela Todavia. Ele indicou esse livro, eu falei assim, nossa, tem esse livro aqui há 1000 séculos parado, vou pegar pra ler. E foi assim, uma delícia, delícia, delícia. Ele é um Chico Feliz também. E acompanha que ele dá umas boas indicações no Instagram dele, é super engraçado. Enfim, gente, fica aqui a dica de um carretel de linha azul da Annie Tyler. E é isso, já tô doido pra ler outras coisas dela. Foi uma leitura gostosa e feliz. E tô feliz de estar compartilhando isso aqui com vocês. Leiam. Eu acho que ele é super baratinho. Eu acho que ele tem no Kindle Limits também, tá? Então não tem nem desculpa pra não ler. É isso, gente. Fica aqui a dica. Se vocês já leram esse livro, se vocês já leram alguma coisa da Annie Tyler, me falem aí nos comentários. Me falem o que vocês leram dela. Falem se vocês gostaram ou não. Porque ela já é uma autora aí que tem muitos livros. Ela já ganhou o Pulitzer, já ganhou o National Book Award, já ganhou um monte de prêmio. Então ela tem uma produção aí vasta que eu vi que tem bastante coisa dela publicada aqui no Brasil. Tem até um outro livro dela chamado A Bússola de Noé, que eu encontrei na rua. Sim, eu encontrei esse livro na rua e peguei e falei assim, nossa, é pra ser meu. E eu já tinha esse livro aqui, então, vou levar pra casa. E é isso, gente. É feliz de estar compartilhando essa leitura aqui com vocês. Espero que vocês gostem do livro. E se vocês já leram esse livro, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, ou se vocês têm curiosidade de ler. Enfim, é isso, gente, ó. Beijos, se cuidem aí. Se tiver ainda de quarentena, aproveitem pra ler um carretel de linha azul. Vai te trazer um quentinho no coração. E é isso, gente, ó. Beijo e até o próximo vídeo.